Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui nos reencontrando para estarmos juntos adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Placidino Gomes Oliveira Júnior, seu amigo, seu irmão, e nós queremos juntos, neste momento, estarmos compartilhando uma porção da palavra do nosso Deus. Eu quero falar sobre as consequências de cuidarmos bem das pessoas vulneráveis que estão sobre os nossos cuidados. E também as consequências quando cuidamos mal dessas pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre isso. A palavra de Deus, ela nos exorta, nos ensina sobre isso. E eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia comigo. Primeiro, nós vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 1. 1 Crônicas, capítulo 1. E aí eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta em 1 Crônicas, capítulo 1. Deixe ela marcada aí, ok? E nós vamos em Gênesis, capítulo 9. Então nós vamos no livro de Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Então você deixa sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 1, ok? Deixa marcada. E nós vamos em Gênesis, capítulo 9, ok? E nós vamos a partir do versículo 20, para depois nós chegarmos até o 27. Olha o que acontece aqui. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai da terra de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou isso a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros. E então, andando de costas, cobriram a nudez do seu pai com os rostos virados, para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou do sono profundo, soube o que seu filho mais moço havia feito. E disse: Maldito seja Canaã, ele será escravo de seus irmãos. E acrescentou dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento tão especial, sobre a responsabilidade de nós cuidarmos de alguém que está vulnerável. O texto aqui fala que a vulnerabilidade de Noé foi resultado de um vinho forte que ele tomou. A Bíblia não condena por isso, a Bíblia não entra no mérito, a história aqui não é falar sobre embriaguez ou não, se é certo ou errado. Nós sabemos, e lá na frente a Bíblia vai explicando que a embriaguez gera consequências, é uma atitude de pecado, mas não é esta a questão aqui. A questão aqui refere-se à responsabilidade de um filho em zelar da vulnerabilidade de seus pais. Da responsabilidade de um pai ou de uma mãe que tem um filho especial ou um irmão especial, alguém com necessidades especiais, e a responsabilidade em zelar da vulnerabilidade dessa pessoa. Nós temos o dever de zelar da integridade física e moral das pessoas pelas quais o Senhor nos convidou e nos confiou. O Senhor nos confiou zelar, cuidar de alguém. Talvez para toda a vida. Talvez por algum tempo. Aqueles que, como é o meu caso, estão tendo a honra, né? Eu estou tendo a honra de cuidar do meu pai.
de zelar da integridade física dele. Meu pai está com 87 anos e está iniciando um quadro aí de Alzheimer. E ele às vezes perde noção do tempo, ele perde noção do espaço. Às vezes ele está dentro do banheiro e ele sai achando que ainda está no banheiro ou está dentro do quarto. E a gente, com todo temor, com todo tremor, com todo respeito, nós honramos a integridade dele, a dignidade dele. Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe, que faleceu, vai completar um ano agora que ela partiu, e a minha irmã, meus irmãos, minha cunhada, cunhados, os que estavam mais próximos durante o momento de enfermidade dela, cuidaram da integridade física da minha mãe, honraram. Ela estava muito lúcida, mas estava com dificuldade de se locomover. Eu sei que pessoas que estão me ouvindo aqui têm em sua casa, em seu lar, sob sua confiança, sob os seus cuidados, alguma pessoa de alguma forma vulnerável. Quer seja uma vulnerabilidade mental, motora, uma vulnerabilidade intelectual, uma vulnerabilidade física, enfim, qualquer tipo de vulnerabilidade. Deus confiou a você a responsabilidade de cuidar dessa pessoa. Olha que coisa interessante, olha o que acontece aqui. A Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos eram homens trabalhadores, estavam cultivando da vinha, estavam trabalhando junto com seu pai, a terra já era uma terra nova, já tinha passado o dilúvio, né? A terra estava brotando com muita facilidade. E no brotar da terra, do cultivar da terra, houve uma vinha, e Noé bebeu do vinho, a ponto de ficar desacordado. E a Bíblia não fala qual foi em detalhes a atitude de Cã. Ele pode ter zombado do seu pai, ele pode ter, ou simplesmente saiu para contar para os irmãos. A Bíblia não entra em detalhes, mas nós percebemos que a atitude dele, a postura dele não agradou a Deus. Porque o seu pai já estava vulnerável e ele ainda potencializou a vulnerabilidade. Esse é o cuidado que nós precisamos ter em nossas casas, no ambiente familiar, para não potencializarmos a vulnerabilidade de pessoas que estão sob nossos cuidados. Não estamos dizendo que Cã fez isso intencionalmente, mas ele fez isso descuidadosamente. E isso gerou consequências. Gerou sérias consequências. Aí agora eu quero convidar você, vamos lá em 1 Crônicas. E lá em 1 Crônicas, capítulo 1, aí nós começamos a perceber quais as consequências da atitude de Cã. É interessante que vão listando aqui a genealogia de Adão até Noé. A maioria das pessoas não gostam muito de ler trechos da Bíblia onde estão falando de genealogia, porque fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos e por aí vai. Mas esta não é por acaso que a Bíblia tem na sua narrativa a citação genealógica, para que nós possamos entender o sentido das coisas. E olha o que acontece aqui, irmãos. O texto vai falando que os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E vai falando que foi gerando, ok? Versículo 8. Depois no versículo 12 diz assim: Patrusim, Casluim, que deu origem aos filisteus, e Caftorim. Todos esses eram descendentes de Cã. Cã se tornou o pai dos filisteus. Depois vem Canaã, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Aqueus, Eveus e por aí vai. Entendendo a história do povo de Israel, o povo filisteu foi o povo que mais perseguiu o povo de Israel. E ao mesmo tempo, também foi um povo penalizado por Deus
por ter tentado contra Israel. Os jebuseus, os amorreus, foram pessoas que afrontaram o Deus vivo e desonraram o Deus de Israel. Todos esses foram descendentes de Cã. A atitude zombadora de Cã, que zombou do seu pai, a atitude desonrosa de Cã, fez com que a sua descendência se tornassem pessoas também que desonravam. Queridos, eu quero pensar com os irmãos aqui as sérias consequências das atitudes daqueles que desonram os vulneráveis. Porque uma pessoa que não tem respeito por uma pessoa vulnerável que está sob o seu cuidado, ela acaba conscientemente ou inconscientemente ensinando os outros a também desrespeitarem. E isso, a Bíblia chama isso de perversidade, geração perversa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o zelo para não permitirmos que os nossos filhos, os nossos netos, zombem dos mais velhos, zombem de pessoas especiais, zombem de pessoas vulneráveis. A Bíblia conta a história de Eliseu. A Bíblia diz e nos deixa entender que Eliseu era um homem obeso e era um homem careca, era calvo. Para o povo naquela época, uma pessoa calva ou com cabelo descoberto era motivo de chacota. Porque os cabelos simbolizavam força, vitalidade, honradez. Então o homem calvo, a Bíblia diz que alguns rapazes começaram a zombar de Eliseu. E falaram com Eliseu, sobe careca, sobe. E começaram a rir de Eliseu. E eram muitos. A Bíblia diz que Eliseu estendeu a mão sobre aqueles rapazes e os amaldiçoou. A Bíblia diz que apareceram 2 ursas e essas ursas devoraram 40 daqueles rapazes. Os outros saíram correndo. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que nós precisamos honrar as pessoas vulneráveis. Qual deveria ser a atitude daqueles rapazes? De repente ajudarem Eliseu, que era mais velho, mais experiente, mais obeso, a subir a colina. Mas eles ficaram zombando dele. O que Cã deveria ter feito? Cã não deveria ter falado nada para ninguém. Ele deveria, de costas, pegava uma capa, uma roupa e iria cobrir a nudez do seu pai. Ele poderia, talvez, até conversar com seu pai, dizendo, olha, pai, eu cobri o senhor por causa disso, 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 mas isto fica entre eu e o Senhor. Cã seria abençoado por causa da sua postura. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que é cuidador de idoso, querido irmão, querida irmã, que é enfermeiro, que é um médico, ou um filho ou uma filha, um neto, uma neta, uma nora, um genro, que tem a honra de cuidar de alguém que está vulnerável. Que Deus continue te abençoando. Eu quero dizer para você que você está colhendo, o que você está plantando, você vai colher por gerações e gerações. Olha o que o texto aqui diz em 1 Crônicas. O texto aqui diz que os filhos, e começa a falar dos filhos de Jafé e os filhos de Sem. O texto diz que os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afarxade, Lude, Arã, Uz. Uz foi a região. Uz foi a terra que gerou quem? Gerou Abraão. Olha que maravilha. Através da fidelidade. Olha que coisa maravilhosa. Da fidelidade de Sem veio o povo de Israel. O povo de Israel não veio através da zombaria de Cã.
mas o povo de Israel veio através da fidelidade de Sem. Olha que coisa interessante que a Bíblia vai nos declarando, né, a partir do versículo 5 aqui, que os filhos de Jafé foram Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, e aí por aí vai. Povos abençoados, povos abençoadores, porque foram pessoas leais. Eu quero compartilhar com você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, continue sendo leal. Continue cuidando das pessoas vulneráveis. E aí eu quero dizer que as crianças são pessoas vulneráveis. A Bíblia diz que ai daquele que perverter o caminho de um dos meus pequeninos. Nós precisamos honrar as crianças. Zelar pela integridade das nossas crianças. Livrar das nossas crianças de qualquer área de perigo, de qualquer situação de vulnerabilidade. Então, você é responsável pelas crianças que Deus lhe confiou, que também são vulneráveis. Então, queridos, todos nós somos pessoas em que em algum momento da nossa vida nós fomos vulneráveis, e em algum momento da nossa vida, nós seremos convocados pelo Senhor para estarmos protegendo pessoas vulneráveis. E eu quero abençoar a sua vida, dizer para você que talvez você pode estar cansado, cansada de estar cuidando de alguma pessoa vulnerável, mas Deus renovará suas forças. Deus renovará o seu ânimo. E o que você está plantando hoje, você colherá na eternidade. Não estou falando de boas obras. Estou falando de um coração generoso. Um coração abençoador. Um coração pronto para servir. Porque a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Que esta palavra sirva de conforto e enleva o seu coração. Continue a sua caminhada, cuidando dos outros, cuidando do seu idoso, cuidando do seu parente especial, cuidando dos seus filhos vulneráveis. Continue com esta jornada, porque Deus te honrará. Deus jamais te deixará desamparado. O salmista diz, eu fui moço e agora sou velho, e jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência passar necessidade. Porque aquele que é justo, planta justiça, colherá justiça. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Oremos. Pai eterno, obrigado porque o Senhor é bom. E eu quero, em nome do Senhor, ministrar agora sobre a vida dessas pessoas tão especiais, que foram convocadas pelo Senhor para cuidarem de outras pessoas especiais. Que o Senhor continue fortalecendo essas pessoas, renovando as suas forças, dando a estas pessoas cada vez mais o vigor que somente a palavra do Senhor dá. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fortalecendo cada lar. Que o Senhor continue encorajando e levantando um exército de cuidadores e cuidadoras que, além de cuidarem do físico, da integridade física, da integridade moral, que também cuidem da integridade espiritual das pessoas pelas quais o Senhor lhe confiou. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa, porque não é um fardo, é uma honra. Não é uma cruz, é uma dádiva, é uma coroa. E nós rendemos graças ao Senhor por isso. Em nome do Senhor Jesus é que nós agradecemos e oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E até o nosso próximo encontro na graça do Senhor. Deus te abençoe.